Então, esse vai ser o nosso conjunto verdade. Encerrando a primeira parte aí, que a câmera desligou, menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2, e menos 1 menos i raiz de 3 sobre 2. Então, a solução de nossa equação agora vai ser o quê? Nós encontramos ali 0, então, ó, menos 1 menos i raiz de 3 sobre 2, 0, e menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2 é a solução dessa nossa equação. Temos ainda um exemplo ali, letra D. Vamos resolver esse exemplo da letra D. Vamos apagar essa tela aqui. E eu apaguei a letra D. Vamos voltar aqui para saber qual foi. Na letra D nós tínhamos x3 menos 4x2 mais 3x. Letra D, x3 menos 4x2 mais 3x igual a 0. Vamos resolvê-la. Então, novamente, nós vamos ter bem parecido ali com a letra C. Ó. Não é agrupamento, vai ser fator comum em evidência, que é x. x3 por x dá x2, menos 4x2 por x dá 4x, mais 3x por x dá 3 igual a 0. Primeira solução, x igual a 0. Depois nós temos a equação x2 menos 4x mais 3 igual a 0, uma equação do segundo grau. Vamos desenvolver, delta é igual a 16, menos 4ac, 12, então delta é igual a 4. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X' vai ser 4 mais 2, 6, por 2, 3. E x duas linhas vai ser 4 menos 2, 2, por 2, 1. Nossa solução para essa equação vai ser o quê? 0, 1 e 3. São as três raízes dessa equação. Então, ó, essa é a primeira parte de resolução que eu falei para vocês a gente utilizar alguns artifícios. Aí nós vamos entrar agora no que a gente chama de multiplicidade de uma raiz. Quando fala multiplicidade, isso quer dizer o quê? Que um número pode ser várias vezes a raiz de uma equação. Vou botar aqui, ó, multiplicidade de uma raiz. Eu vou colocar o primeiro exemplo aqui, ó. No primeiro exemplo eu tenho uma equação que é dada por x, chamar x, vezes x menos 2 elevado à quarta, vezes x mais 3 elevado à terceira, tá certo? Igual a 0. Na letra A, vamos chamar aqui exemplo 1, porque na letra A ele pergunta quantas raízes tem a equação? Quantas raízes tem a equação? Aí você olha aqui, ó, o expoente daqui é 1, o expoente daqui é 4, o expoente daqui é 3. Então, essa equação tem 8 raízes, tá certo? Depois, na letra B, ele pergunta qual é o conjunto solução. Determine o conjunto solução. Olha, a primeira, x é igual a 0. A segunda eu tenho x menos 2 igual a 0 ou x igual a 2. A terceira eu tenho x mais 3 igual a 0 ou x igual a menos 3. Tá certo? Vocês têm que ter o cuidado no seguinte. Por quê? Alguma questão de vestibular ou do Enem, se aparecer, ele pode colocar isso aqui, ó. Conjunto verdade, menos 3, 0 e 2. Pode colocar essa solução. Como também pode colocar isso aqui, ó, depende dos autores do livro que vocês pegam. Pode colocar menos 3, menos 3, menos 3, 0,
2, 2, 2 e 2. O que não pode acontecer, com certeza, é aparecer as duas respostas na mesma questão. Aí a questão seria anulada. Tá certo? Por quê? Porque o zero, ele é raiz só uma vez. Tá aqui, ó. O zero é raiz só uma vez. O 2 é raiz 4 vezes. Ó. Lá em cima o expoente é 4. O 2 é raiz 4 vezes. E o menos 3 é raiz, olha o expoente, 3 vezes. Tá certo? Então, pode aparecer um dos dois casos. O que não pode aparecer são os dois casos ao mesmo tempo. Vamos ver outro exemplo aqui, que agora a gente vai trabalhar com polinômios. No segundo exemplo, exemplo 2, eu vou ter aqui, ó, eu tenho x4 menos 3x3 menos 3x2 mais 7x mais 6 igual a 0. Mais 7x mais 6 igual a 0. Então, deixa eu só conferir, essa paradinha que eu dou é para conferir. x4 menos 3x3 menos 3x2 mais 7x mais 6 igual a 0. Aí ele diz o quê? Que menos 1 é raiz dupla dessa equação. Tá certo? Ó. Menos 3 aqui foi raiz tripla, 2 foi raiz quádrupla e 0 foi raiz única. Aqui ele está dizendo que menos 1 é raiz dupla dessa equação. Então, o menos 1, que ele está dizendo é que menos 1 é raiz duas vezes. Olha, se a equação é do quarto grau e ele já deu duas, fica faltando a gente procurar mais duas. Quando acontecer isso, você vem para cá, ó. Dispositivo prático, Bibliorufine. 1, menos 3, 7 e 6. Veja, ó, peguei os coeficientes. Lembra da aula anterior? 1, menos 3, 7 e 6. Ele disse que o menos 1 é raiz. Então vamos lá. Se o menos 1 é raiz, lembra, volto novamente a lembrar, multiplica e soma. 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 1 com menos 3, menos 4. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4 menos 3 dá mais 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1 mais 7, 6. 6 vezes menos 1 dá menos 6 mais 6, 0. Veja se é raiz, o final aqui, que é o resto, tem que ser 0. Então, vamos continuar aqui, ó. O menos 1 é raiz duas vezes. Tá certo? O menos 1 é raiz dupla. Só que no lugar de trabalhar com o de cima, você vai trabalhar com esse de baixo, ó. Menos 1 com menos 4, menos 5. Menos 5 vezes menos 1 dá mais 5, com mais 1, mais 6. 6 vezes menos 1 dá menos 6, mais 6, 0. Veja que o resto é 0. Aí eu volto. Ó. Se a equação era do quarto grau, ele deu duas raízes, o que sobrou aqui vai ser segundo grau. Então sobrou o quê? x2 menos 5x mais 6 igual a 0. Veja quando eu expliquei outra parte de polinômio na aula anterior, isso aqui é o quociente, isso aqui é o resto. Então vamos desenvolver isso aqui, vai ficar 25 menos 4ac 24, então delta é igual a 1. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então a primeira raiz é 5 mais 1, 6 por 2, 3. E a segunda raiz, 5 menos 1, 4 por 2, 2. Conjunto verdade da nossa equação, menos 1, 2 e 3. Veja que a equação é do quarto grau, 4 raízes.
Ou, volta à questão anterior, poderia aparecer menos 1, 2 e 3. Ok? Então a gente entra agora na parte de resolução mesmo, de equação, quer dizer, aí ele já está dando algumas raízes, mas depois nós vamos ter que calcular algumas raízes. Vamos ver mais um exemplo, deixa eu apagar essa tela aqui, para a gente ver mais um exemplo, exemplo 3. Essa parte que a gente está vendo chama-se multiplicidade de uma raiz, ou seja, quantas vezes a raiz, um número é raiz de uma equação. Vamos para cá, para o exemplo 3. No exemplo 3 eu tenho a equação x3 mais 2x2 menos 5x mais c igual a 0. Aí ele diz que 2 é raiz da equação. 2 é raiz. Se 2 é raiz, ela é do terceiro, ele deu uma, então nós vamos fazer a mesma coisa aqui e encontrar uma do segundo. Só que para desenvolver essa equação, primeiro eu vou ter que encontrar aqui o valor de C. Então vamos descobrir C agora. Se 2 é raiz, eu vou ter 2 à terceira, mais 2 vezes 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2 mais C igual a 0. 2 à terceira é 8, mais 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, menos 5 vezes 2, 10, mais C igual a 0. 8 mais 8, 16, menos 10, 6, então vai ficar 6 mais C igual a 0, ou C igual a menos 6. Aí eu volto para lá, ó. Minha equação vai ser o que agora? x3 mais 2x2 menos 5x mais menos 6, né? Era mais C, eu encontrei C menos 6, igual a 0. Vamos partir agora para o dispositivo prático de Ruffini. Olha, coeficiente 1, 2, menos 5 e menos 6. Uma das raízes ele disse que era igual a 2. Então vamos lá, vamos descer o 1. 1 vezes 2 é 2, mais 2, 4. 4 vezes 2, 8, menos 5, 3. 3 vezes 2, 6, menos 6, 0. Resto, 0. Se era do terceiro e ele deu uma raiz, o que sobrou é segundo. Então aqui vai ficar x2 mais 4x mais 3 igual a 0. Vamos desenvolvê-la? Delta é igual a b ao quadrado 16, menos 4ac, 4 vezes 3, 12, delta é igual a 4. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então daqui nós vamos tirar a primeira raiz, x' vai ser menos 4 mais 2 dá menos 2, por 2, menos 1. Segunda raiz. Menos 4 menos 2 dá menos 6, por 2, menos 3. Qual é o conjunto verdade da nossa equação? Colocando em ordem, menos 3, menos 1 e 2, que foi a primeira raiz que foi dada. Ok? Isso se chama multiplicidade de uma raiz. Quantas vezes um número é múltiplo do outro, ou quantas vezes ele vai aparecer como raiz. Vamos entrar agora na parte de raízes complexas. Vamos apagar essa tela aqui e vamos para as raízes complexas. Nas raízes complexas, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho mais chato, mas vamos lá. Eu tenho a equação x4, vou colocar aqui, ó, raízes complexas. Eu tenho o exemplo que é x4 menos 9x3
mais 30x2 mais 30x2 menos 42x mais 20 igual a zero. Vamos só conferir. x4 menos 9x3 mais 30x2 menos 42x mais 20 igual a zero. O que é que acontece aqui? Nessa equação, ele está dizendo que 3 mais i é raiz. Tá certo? Vamos aplicar o que nós aplicamos na outra, mas agora a raiz está dando uma raiz complexa. 3 mais i é raiz. Vamos para Rufino. O que é que nós vamos encontrar em Rufino? Os coeficientes 1, menos 9, 30, menos 42 e mais 20. Tá certo? Foi que ele disse que 3 mais i é uma raiz. Nós vamos trabalhar a mesma coisa que trabalhamos aqui, só que agora com um número complexo. Então, o nosso cálculo ele se torna maior. Deixa eu apagar aqui para fazendo os cálculos ao lado. Olha, o primeiro desce, né? Você já sabe disso. 1 vezes 3 mais i dá 3 mais i. 3 mais i somado com menos 9, ó, 3 mais i somado com menos 9, vai dar o quê? Menos 6 mais i. Vai ficar aqui, ó, menos 6 mais i. Veja que é chato esse cálculo, você vai ter que fazê-lo por fora. Menos 6 mais i vezes 3 mais i. Ó. Menos 6 mais i vezes 3 mais i. Menos 18, menos 6i, mais 3i e mais i ao quadrado. Então nós vamos ficar com menos 18, menos 3i, i ao quadrado é menos 1, que no final vai ficar menos 19, menos 3i. Menos 19, menos 3i. Somado com 30, mais 30. Vai dar o quê? 11 menos 3i. Então vem para aqui, ó, 11 menos 3i. Vamos continuar. 11 menos 3i multiplicado por 3